Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do curso de Raciocínio Lógico Matemático. Vamos então continuar nossa jornada no mundo do pensamento lógico e das verdades e mentiras, continuando as questões propostas, beleza? Então, vem comigo, vou compartilhar a tela aí com vocês. Beleza, pessoal? Então, comecei na aula anterior as questões propostas e hoje vamos dar continuidade com a questão 5 em diante. Beleza? Então, observe aqui, pessoal. 4 suspeitos de praticar um crime fazem as seguintes declarações. Então, aqui eu tenho João, Pedro, Carlos e Paulo. 4 suspeitos. Sabendo que apenas um dos suspeitos disse a verdade, determine quem é o criminoso e quem falou a verdade. Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa, a gente vai analisar uma contradição. Como precisa de ter apenas uma verdade, então a gente vai olhar as falas desses suspeitos, quais que são contraditórias, que não tem como os dois serem verdadeiros ou os dois serem falsos. Beleza? Então, observe aqui. João disse, Carlos é criminoso. Beleza. Pedro disse, eu não sou criminoso. Até aí tudo bem. Carlos disse, Paulo é o criminoso. E Paulo disse, Carlos está mentindo. Ou seja, pessoal, aqui está uma contradição. Por quê? Observe aqui, pessoal. Olha a contradição. Se Carlos disse que Paulo é criminoso e Paulo diz que Carlos está mentindo, um dos dois fala a verdade e o outro mente. Então, essa é a contradição, correto? Então, a gente vai julgar partindo desse pressuposto aqui, dessa contradição. Então, como já comentei com vocês, a gente vai construir uma tabela. João, Pedro, Carlos e Paulo. E agora, pessoal, verdades e mentiras, a gente vai resolver essas questões com um chute. Porém, um chute não aleatório, mas tendo um critério para esse chute. Observe que eu tenho aqui uma contradição. Então, Carlos e Paulo, correto? Então, um dos dois está dizendo a verdade. Se eu disser que Carlos está dizendo a verdade, olha a jogada aqui, pessoal. Se eu disser que Carlos está dizendo a verdade, então Paulo é o criminoso, correto? E com isso, Pedro também vai estar dizendo a verdade, porque Pedro diz que ele não é o criminoso. E a gente precisa ter apenas de uma verdade. Olha para vocês verem, pessoal, que com o tempo a gente consegue resolver mais rápido ainda as questões. Logo, Carlos, então, não pode estar falando a verdade. Então, eu vou colocar como que Paulo está dizendo a verdade. Se Paulo diz a verdade, então Carlos mente. Como Carlos mente, então Paulo não é criminoso. Então, eu vou chutar que Pedro é o criminoso. Correto? Então, o meu chute é que Pedro é o criminoso. Beleza. Então, vamos agora analisar. Precisa que nesta análise tenha somente uma verdade. Então, o que eu fiz, né, supus aqui então que Paulo disse a verdade. Então, observe. João disse: Carlos é o criminoso. Carlos é o criminoso? Não, é Pedro. Então, João mentiu. Carlos não é criminoso. Pedro diz: eu não sou o criminoso. Nossa, mas Pedro é o criminoso, então ele mentiu também. Carlos, Paulo é o criminoso. Outra mentira, é Pedro que é o criminoso. E Paulo disse: Carlos está mentindo. E realmente, Carlos mentiu. Logo, correto. Portanto, determine quem é o criminoso. O criminoso é o Pedro. Beleza? E quem falou a verdade?
o Paulo. Show demais, pessoal. Olha aí que impressionante. Beleza? Print a tela aí, pessoal. Vamos para a próxima. Beleza, pessoal. Então, questão 6. Na porta da minha casa passam 2 ônibus, em A e outro B. Um deles passa pelo Ministério da Fazenda, o outro não. Ótimo. Então, eu sei que tem 2 ônibus, um passa pelo Ministério e o outro não. Na casa ao lado da minha moram 2 irmãos. Um só diz a verdade, então vou grifar aqui. Um diz a verdade e o outro só diz mentira. Ao indagar sobre qual ônibus tomar para chegar ao Ministério da Fazenda, um dos irmãos me disse. Então, ele fez uma afirmação aqui, correto? Que ônibus devo tomar? Então, com essa frase, será que a gente é capaz de analisar qual o ônibus que passa pelo Ministério da Fazenda? Correto? Qual eu devo tomar? Então, vem comigo, pessoal. Vou escrever aqui, então. Eu tenho o ônibus. Escrever para facilitar a nossa ideia. Então, eu tenho o ônibus A e o ônibus B. E os irmãos, o primeiro diz a verdade. O segundo só mente. Então, ele mente, só diz a mentira. Correto? Agora vem comigo, pessoal. Ao indagar sobre qual ônibus pegar para chegar ao Ministério da Fazenda, o irmão que eu indaguei disse o seguinte: observe, se meu irmão estivesse aqui, mandaria você tomar o ônibus A. Então pensa comigo, pessoal. Vamos supor que você está falando primeiro com o irmão que diz a verdade, correto? Se você está conversando com o irmão que diz a verdade, ele só diz a verdade, ele não mente. Então, observe, ele está falando do seu irmão que não está presente. E o irmão que não está presente sempre mente. E ele disse, esse seu irmão que disse a verdade, ele disse o seguinte: se meu irmão estivesse aqui, qual irmão? O irmão que mente. Se o meu irmão que estivesse aqui, mandaria você tomar o ônibus A. Por quê? Porque o irmão que ele está falando mente. Ele ia mandar você tomar o ônibus A. Ou seja, o ônibus que você deve tomar deve ser o ônibus B. Por quê? Porque ele só fala a verdade. E ele está dizendo a verdade, que seu irmão iria mentir, dizendo para você pegar o ônibus A. Correto? Então você teria que tomar o ônibus B. Se fosse o contrário, estou conversando com o irmão que sempre mente. Ele disse do seu outro irmão, que diz a verdade: se meu irmão estivesse aqui, então ele está falando do seu irmão que só fala a verdade. Se o meu irmão estivesse aqui, mandaria você tomar o ônibus A. Então pensa comigo, pessoal. O irmão que ele está falando diz a verdade, mas o que você está conversando sempre mente. Então será que o irmão que diz a verdade iria falar para você tomar o ônibus A? Não. Ele iria falar para você tomar o ônibus B, porém, como ele mente, ele está mentindo para você. Portanto, quaisquer dos irmãos que você estiver conversando, o ônibus que você deve tomar é o ônibus B. Show demais, hein, pessoal? Olha que questão brilhante para abrir o nosso raciocínio, a gente pensar logicamente. Beleza? Próxima questão. Uma questão impressionante também, pessoal. Eu tenho 3 bolas, A, B e C. Pintei uma de vermelho. Então, tem aqui, ó, a bola A, B e C. Pintei uma de vermelho, uma de branco e uma de azul.
não necessariamente nessa ordem. Somente uma das afirmativas a seguir é verdadeira. Então, ele está dizendo que uma delas é verdadeira, as outras são falsas. Qual a cor de cada bola? Então, vem comigo, pessoal. Questão muito boa. Então, eu vou colocar aqui abaixo, nesta tabela, as alternativas que eu vou supor que seja verdadeira e as demais falsas. Correto? Então, vem comigo, pessoal. Se eu disser que B está mentindo, consequentemente, o B, que eu digo, o número 2, está mentindo, consequentemente, o 1 também deve estar mentindo. Por quê, pessoal? Porque se ele está mentindo, então B deve ser vermelho. E eu não posso ter duas bolas vermelhas, correto? Então, com essa dica, eu vou supor, pelo chute, eu vou supor que o C está dizendo a verdade. C diz a verdade, correto? Então, esse aqui mente e esse aqui também está mentindo, correto? E agora vem comigo. Deve funcionar, né? Precisa funcionar para todos. Então, vamos lá. Se o C está dizendo a verdade, então vem comigo, pessoal. C está dizendo a verdade. Ou melhor, pessoal, não o C. Não o C. Vamos supor que o número 3 aqui está dizendo a verdade. Então, C não é azul. Se isso é uma verdade, então o C não pode ser azul. Ele é branco ou vermelho. Correto? Agora vem comigo. O B disse que não é vermelho. Ora, mas o B mente. Então, ele é vermelho. Porque ele mente, ele precisa ser vermelho. O A diz que é vermelho, mas ele mente. Então, o A não é vermelho. Se aqui só pode ser branco ou vermelho, então o C deve ser branco e o A, consequentemente, é azul. E observe que funciona, pessoal. O 1, A é vermelho, não, é azul, mentiu. O 2, B não é vermelho, mentira, então ele é vermelho. O C, o 3, C não é azul, o C é branco. Ótimo. Então, aqui temos as cores de cada uma. A é azul, correto? B é vermelho. E C é branco, correto? Agora, pessoal, vamos supor outra forma para a gente ver que realmente não funciona outra forma. Então, A, B e C. Então, vem comigo. Olha aqui. Vamos supor que o A está dizendo a verdade. Então, B mente e o C também mente. Então, vem comigo. A diz a verdade. Então, A é vermelho. Então, ele realmente é vermelho. B diz, o 2 diz, B não é vermelho. Ora, pessoal, se ele mente, o B deve ser vermelho, porque ele está mentindo. Ora, eu tenho duas bolas com a mesma cor. E isso não pode acontecer. Então, isso aqui é falso. A única opção é esta. Beleza? Brilhante, pessoal. Olha aí. Vamos para a próxima? Última questão. Olha aí. Uma questão da FUVEST de raciocínio. Por isso que comentei com vocês que este curso vai te ajudar em todo o seu percurso aí do ensino médio, nos vestibulares e em concursos públicos. Beleza? Então, vem comigo.
Cada um dos cartões abaixo tem de um lado um número, do outro lado uma letra. Ótimo. Alguém afirmou que todos os cartões que têm uma vogal numa face têm um número par na outra. Então, vem comigo, pessoal. Ele afirmou que se tem uma vogal, tem um número par na outra face. E se for uma consoante? Ele não disse nada. Guarde isso. Como é possível verificar se tal afirmação é verdadeira? Então, vem comigo, pessoal. Olha aqui. Vou pegar aqui o primeiro cartão. É uma vogal. Para eu ter certeza que ele está dizendo a verdade, eu preciso ver que se tem uma vogal, é necessário que tenha um número par. Correto? Então, para eu verificar isso, eu preciso virar o primeiro cartão para analisar se realmente tem um número par aqui no verso. Olho para o cartão 2, que tem uma letra B, é uma consoante. Eu preciso saber o que tem no verso para saber se ele está dizendo a verdade? Não preciso. Então, não preciso mexer nesse cartão para ver se essa afirmação é verdadeira. Por quê? Porque se for uma consoante, ele não me disse nada. Somente comentou que se for uma vogal, tem um número par no verso, correto? Vou para o cartão 3. É um número par. Eu preciso verificar o verso dele? Não, pessoal. Por quê? Porque ele está dizendo se for uma vogal, tem um número par. E se tiver um número par, tem uma vogal consequentemente? Ele não disse isso. Ele só disse a ida. Então, não preciso verificar isso também. Correto? Aqui ele está dizendo se tem uma vogal, tem. Correto? Um número par. Não o contrário. Tem um número par, então tem uma vogal? Ele não afirmou isso. Correto? E a questão, o cartão 3 e o cartão 3 é um número ímpar. Eu preciso virar esse cartão? Preciso. Por quê, pessoal? Porque se for vogal no verso desse cartão, o outro lado deve ser um número par. Então, para a afirmação ser verdadeira, aqui não pode ter uma vogal. Correto? Isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Tranquilo? Portanto, é suficiente virar o primeiro e o último cartão. Beleza? Letra E de elegante. Beleza, pessoal. Então, aguardo vocês na próxima aula. Valeu!